Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas novamente ao nosso curso de HTML básico, pessoal. E bem, na nossa aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre o que era web, né, pessoal? E a gente até fez o nosso primeiro arquivo HTML, né? Inclusive, a gente se livrou aqui da famosa maldição do Olá Mundo, né? A gente fez o arquivo aqui. E bom, pessoal, vamos lá, né? Pessoal, você deve estar se perguntando, Gabriel, o HTML, ele é tão simples assim mesmo? É só sair escrevendo no editor de texto? Pessoal, não é bem assim, tá? Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou abrir nosso arquivo novamente, tá? Vou aqui abrir nosso browser, né, com o Google Chrome. E beleza, está aparecendo aqui. Eu vou pular uma linha aqui, né? Vou fazer um novo parágrafo e vou escrever primeiro HTML, né? Beleza. E, bom, eu vou salvar com Ctrl S, ou então você pode vir aqui, né? Botar salvar. E aí eu vou atualizar nossa página. Você deve estar pensando, já que você pulou uma linha e adicionou um parágrafo a mais, o parágrafo vai aparecer aqui embaixo, né? E olha só, eu atualizei a página e não foi bem esse o resultado. Por que que isso acontece, Gabriel? É, o que acontece é o seguinte, o nosso navegador, ele não entende que isso aqui é um HTML. Para ele, isso aqui é um texto aleatório, sem sentido, sem semântica. Guarda essa palavra, sem semântica, certo? E, bem, pessoal, como é que eu faço então para que o nosso navegador entenda que isso aqui é um HTML, né? Bom, vamos lá, né? Esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? E, bem, é sobre as tags e a estrutura do HTML. E, bom, afinal, o que são essas tags HTML que você está falando? As tags HTML são os elementos básicos, né? São os componentes básicos que permitem a gente estruturar o nosso HTML, né? Então, é através dele que a gente define os textos, as imagens, títulos, subtítulos, entre outras coisas, né? E essas tags HTML são representadas por esses símbolos aqui, né? De menor que e maior que. Dentro a gente tem é, referenciar o que a gente quer exatamente botar, né? No caso aqui a gente tem, por exemplo, o title, né? Que é para dizer que o título vai ser HTML. Aqui a gente vai ter o body e dentro a gente vai ter o conteúdo dizendo que vai ser o HTML, né? E bem, pessoal, é, uma coisa que vocês precisam entender antes é que existem dois tipos básicos de tags, né? Que é a tag de abertura e fechamento e as tags autofecháveis ou vazias, né? Afinal, o que são essas tags de abertura e fechamento? Pessoal, essas tags de abertura e fechamento, como vocês podem ver aqui, por exemplo, da div, né? Tem aqui nessa primeira linha a div, né? A gente utiliza os símbolos que a gente falou mais cedo, de é, menor que e maior que. Só que aqui embaixo você vê essa div novamente, pessoal, só que dessa vez com uma barrinha invertida. Isso aqui indica que a gente está fechando a nossa tag, né? E também indica que é uma tag de abertura e fechamento. Então, a gente abre aqui, né? Com a div, certo? Novamente com os símbolos de menor que, maior que. Aqui dentro a gente vai discutir depois, isso daqui é o que a gente chama de atributo, tá? E a gente fecha aqui com essa barra, né? Indica o fechamento da nossa tag. A mesma coisa acontece aqui no H1, né? Que é a tag de título. A gente abre aqui e fecha aqui. Aqui dentro a gente tem o nosso conteúdo. E como eu falei, a gente também tem as tags autofecháveis, né? Que não precisam de fechamento, como no caso da div e da H1. Aqui a gente tem o exemplo do HR. Óbvio que a gente tem mais, né? Tem MG, tem o PR, tem a tag meta. Enfim, a gente vai ver tudo isso lá na frente, tá, pessoal? E, bem, pessoal, eu sei que nesse primeiro momento esse código parece confuso, tá? Mas isso aqui é uma estrutura básica de um documento HTML. Não precisa se assustar, você não precisa memorizar tudo isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a maneira super simples de fazer isso daqui, tá? Super rápida e super simples. Mas vamos deixar de conversa fiada. Vamos voltar aqui para o nosso código, certo, pessoal? É, pessoal, como eu falei, para a gente estruturar nosso documento, a gente precisa colocar é, os elementos dentro de uma tag. Então, vou aqui abrir e fechar, né? No caso, essa tag P, ela é uma tag de parágrafo. Então, a gente vai abrir aqui novamente, fechar, a barra invertida, P, vou salvar o documento, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar e vou atualizar nossa página. E olha só, já mudou completamente, pessoal.
o que a gente estava tentando fazer aqui, a gente conseguiu reproduzir. Por quê? Agora nosso navegador entende que se trata de um documento HTML. Então é como se estivesse dizendo para ele: olha, isso daqui é um parágrafo de um documento HTML. Então ele começa a entender, tipo, ah, beleza, então isso aqui é um parágrafo, é um texto, certo? E bom, pessoal, antes da gente avançar mais, é, até então, nesse início de curso, a gente está utilizando esse editor de texto. Porém, pessoal, essa é uma ferramenta que não é muito adequada para isso, porque não tem certos recursos, né, que a gente vai precisar para desenvolver de forma mais rápida, de forma mais inteligente, né? É, elas não estão presentes nessas ferramentas. E por isso, existe uma ferramenta que a gente utiliza chamada IDE, certo, pessoal? E para este curso a gente vai utilizar essa IDE aqui, tá? Para quem não sabe, IDE significa, é uma sigla em inglês, tá? Que significa Integrated Development Environment, que é algo como ambiente de desenvolvimento integrado, né? E isso quer dizer que existem vários recursos em um programa só, em um aplicativo só. E bem, pessoal, esse aqui é o site, né, da nossa IDE, que é o Visual Studio Code. Logo entrando no site, se você quiser, já pode fazer o download direto aqui. Já aparece logo de cara, identifica o sistema operacional. Se não aparecer, você pode vir aqui em download, certo? E você pode baixar. Você escolhe aqui seu sistema operacional. Você é, pode baixar o CLI, né? Pode já baixar o zip. Então você pode simplesmente baixar o installer. Eu já tenho aqui na minha máquina, pessoal. Não tem muito segredo, tá? É só clicar em próximo, 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 né? Next. Eu só recomendo que vocês marquem a caixinha de abrir com VS Code. Mas enfim, pessoal, como eu falei, já tenho aqui, né? Eu vou abrir o meu VS Code. E bem, essa aqui é a nossa tela inicial, tá? E bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou escolher essa opção aqui, Open Folder. Você pode escolher tanto aqui quanto vir aqui em File, botar Open Folder, tá? Na minha área de trabalho, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de curso-html, tudo em minúsculo, tá, pessoal? Não dê espaço, não coloque caracteres especiais, só esse traço, tá? Vou entrar dentro dessa pasta, vou criar uma outra pasta chamada aula-01, e eu não vou entrar nessa pasta, pessoal. Só vou deixar selecionado, tá? E aí, para deixar selecionado, é só clicar em cima, só um clique só, não aperta duas vezes, deixa selecionado e vai aparecer esse retângulo em volta, e vou clicar selecionar pasta. E beleza, pessoal, aqui, né, eu vou fechar isso aqui. E vocês podem ver, isso aqui é a nossa tela inicial, né? Não tem nada aqui dentro. Você pode ver que aqui a gente está dentro daquela pasta, aula 01. E eu vou clicar aqui nesse botãozinho de New File, que é esse papelzinho com mais, tá? E novamente eu vou escrever index.html. Não esqueçam de botar a extensão, tá, pessoal? Você vê que já aparece o símbolo aqui. Vou apertar Enter. E beleza. Como eu falei mais cedo para vocês, pessoal, o HTML ele segue uma estrutura, né, uma hierarquia, para que o nosso navegador ele entenda que se trata de um arquivo HTML. Então, eu vou escrever aquela estrutura aqui, tá? Vou botar aqui, maiúsculo, type, certo? Em minúsculo HTML. Vocês veem que é uma tag só. Opa, esqueci até a exclamaçãozinha aqui, tá? E, bom, agora eu vou abrir outra tag, tá? Uma tag HTML. Vou fechar ela também, com aquele símbolo de HTML. Opa, HTML não, desculpa, gente. Barra invertida, que deveria estar aqui. Beleza. Vou dar um Enter aqui para pular, né? E, bem, dentro dessa tag, a gente vai adicionar uma tag chamada meta, tá? Pessoal, essa é uma tag que eu citei anteriormente, uma tag auto-fechável, né? Aqui a gente tem uma tag que é uma tag de abertura e fechamento, e aqui a gente tem uma auto-fechável, como eu citei mais cedo. E, bem, é, o que é essa tag meta, né? Eu até esqueci de explicar o que são as outras tags, mas essa tag meta é para indicar metadados, né? Que nada mais são do que dados dos dados, né? Dados do arquivo, né? Aqui em cima a gente tinha referenciado dizendo que esse é um documento tipo HTML, certo? Aqui é o nosso HTML, a tag indica
o nosso HTML aqui é a meta, né, dos metadados. E aí eu vou escrever aqui, pessoal, vou colocar SHA-7, tá? Isso aqui, eu vou explicar para vocês. Isso daqui é um atributo, né, que a gente chama, e aqui dentro eu vou colocar UTF-8. O que é que isso aqui indica, pessoal? Isso aqui está dizendo que a gente vai ter que a gente quer, na verdade, é, utilizar os caracteres do tipo UTF-8, que é para indicar os caracteres do nosso HTML. Então, para que o navegador entenda que você quer utilizar, por exemplo, um C cedilha, né? Que você quer usar algum tipo de caractere especial que tem no português, por exemplo, a gente utiliza isso aqui, tá, pessoal? É, eu, inclusive, esqueci de colocar um outro atributo aqui, né, no nosso HTML, que é o de lang, tá? Esse lang é de linguagens, né? Linguagem não, desculpa, de línguas, certo? Geralmente ele vem, né, por padrão com EN, que vem de English, ou do bom português, inglês. Mas nesse caso a gente vai mudar, vai botar PT-BR, que é para indicar que é do português do Brasil, certo, pessoal? Então eu vou adicionar aqui mais uma tag meta, tá? Dentro dela eu vou colocar esse atributo chamado name, tá? Vou botar aqui view, port, e de novo vou botar aqui outra, outro atributo, né, que vem de content, aqui eu vou botar width, tá? Eu vou explicar já já para vocês o que é isso. Igual device traço width novamente, vírgula initial traço scale igual a 1.0. Isso aqui, pessoal, é para indicar, né, o quanto que nosso HTML vai cobrir da área da nossa tela, tá? Isso aqui quer dizer que é a largura inicial do nosso dispositivo. Então, se a gente está aqui na notebook, ele vai preencher totalmente o nosso notebook. Se for no celular, vai preencher totalmente o espaço do celular. Tá, pessoal? Por fim, eu vou colocar aqui, né, uma tag title, né? Dentro eu vou colocar aqui meu primeiro HTML. Pessoal, isso aqui, essa tag title, certo? É para indicar o título da nossa página. Sabe quando você vai no navegador? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu vou escrever aqui, por exemplo, bota aqui Google, né? E aqui em cima você vê, né? Google Pesquisa. Então, esse é o título da página que vai aparecer lá. Certo, pessoal? É, então, essa aqui é a tag de título. E, bem, o nosso HTML também está faltando algumas coisinhas, né? No caso, eu vou aproveitar para vocês e vou mostrar esse atalhozinho aqui, já que é, houve uma pequena confusãozinha aqui. Eu vou dar um Ctrl Shift P, pessoal. Eu vou escolher essa opção aqui, certo? E aí eu vou escolher uma tag, né? E eu vou batizar de head, tá? Porque isso aqui é o cabeçalho. Na verdade, isso tudo aqui deveria estar dentro dessa tag head, né? Que é o cabeçalho, são as informações do nosso HTML. Infelizmente, eu acabei me confundindo aqui, esqueci, mas é assim que a estrutura tem que ficar, tá, pessoal? Bom, para além disso, eu vou adicionar aqui a tag body. E, pessoal, aqui é onde a gente vai ver o conteúdo da nossa página, né? Então, aquilo que a gente viu aqui, né? Isso aqui é o body da nossa página. As outras informações são de cabeçalhos, certo? E, bom, pessoal, vou fazer o seguinte, vou aqui abrir novamente uma tag P. Opa, P não. Eu vou escrever aqui. Olá, mundo. Estou escrevendo meu primeiro HTML. Certo, pessoal. Eu vou lá na pasta novamente. Tá? Vou vir aqui e vou abrir, certo?
da mesma forma que a gente fez com o outro. Seleciona, e aí bota aqui abrir com. E pronto. Vocês estão vendo aqui que já está aparecendo, né, pessoal? Aí você deve estar dizendo, ah, Gabriel, mas nossa, tudo isso só para escrever esse textozinho básico, eu vou ter que decorar tudo isso daqui? Não, pessoal. Para nossa felicidade, é, a IDE, ela possui vários recursos que facilitam todo esse desenvolvimento, tá? Então, uma forma de você escrever isso aqui tudo rapidamente e até de forma mais completa eu vou apagar aqui, tá? Eu posso simplesmente usar o símbolo da exclamação, esse primeiro daqui, apertar Enter e olha só, já apareceu tudo pra gente. Toda aquela estrutura básica. Eu posso também, tá? Vou apagar de novo, escrever aqui HTML e escolher essa opção aqui. HTML 2.5. A mesma coisa, pessoal. A gente vai obter o mesmo resultado de antes. Né? Vou até botar aqui. Meu primeiro HTML, né? Escrever a tag P de novo, né? Olá, mundo, novamente. Agora sim, eu estou escrevendo um documento HTML, tá? E aí, pessoal, vou dar um Ctrl S aqui novamente, tá? E a gente vai vir aqui e olha só. Olha que massa, pessoal. Muito prático, muito simples, não tem muito segredo, né? Vocês podem ver aí que o HTML ele é realmente muito tranquilo de escrever. E pessoal, obviamente a gente escreveu uma coisa muito básica aqui, mas tem muito mais para a gente ver, tá? Nessa aula a gente só vai ver isso. Na próxima eu vou apresentar outras tags para você, né? Inclusive a gente vai discutir sobre tags de texto, né? Na próxima aula. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Até logo. Vejo vocês e fico no aguardo. Valeu, pessoal.